Meus caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É domingo, é dezembro, é tempo de alegria, é tempo de celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para você nessa manhã, no capítulo 19 do livro de Lucas, no versículo 10, que nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É tempo de salvação. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nessa manhã de domingo, manhã de dezembro, em que começamos, Pai, a nossa celebração do Natal de Jesus. Pai, é um tempo de rememorarmos quão maravilhosa é a Tua graça por nos enviar o Teu Filho amado como um bebê frágil, como um ser humano, para experimentar as nossas dores, os nossos sofrimentos e se fazer compadecido por nós e se entregar por nós para providenciar salvação. Pai, quando pensamos e refletimos nessa história, nós compreendemos a Tua bondade, nós compreendemos o Teu amor, nós compreendemos a Tua misericórdia e precisamos dar uma resposta a essa notícia maravilhosa da chegada do Senhor Jesus. Pai, que a cada dia a nossa resposta às boas novas do Evangelho seja de louvor, de alegria, de confiança, de esperança. Seja uma resposta, ó Deus, que glorifique o Teu nome, Pai. E que ao darmos respostas certas, devidas às boas novas do Evangelho de Cristo, nós mostremos Jesus ao mundo. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo Natal de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Respostas às boas novas. Este é o tema da série deste mês de dezembro da nossa escola bíblica dominical, da nossa escola bíblica discipuladora. Vamos lá. Todo livro que se escreve, toda literatura é segmentada. Cada livro escrito tende a alcançar um público específico, um grupo de pessoas, um segmento da sociedade, um segmento de determinada área do saber. Então existem livros para adolescentes, existem livros para médicos, existem livros para os cientistas sociais, existem livros para quem prefere a literatura. Cada exemplar, cada título realmente busca um público. Mas se alguém escreveu um livro com boas notícias para todo mundo, esse foi o doutor Lucas. Sua mensagem principal é essa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar a humanidade, toda ela, em todos os seus segmentos, em todas as suas divisões. Lucas apresenta Jesus como o compassivo Filho do Homem que veio viver entre os pecadores para amá-los, para servi-los, para morrer por eles. Então, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar indivíduos, você vai encontrar multidões,
homens, mulheres, bem como crianças, pessoas pobres, bem como pessoas ricas, pessoas que estavam enfraquecidos na sua fé, ou mesmo incrédulas, pessoas muito devotas. Afinal, é um livro para todo mundo, porque Lucas enfatiza a universalidade de Jesus Cristo, a universalidade da salvação, a universalidade das boas novas. Lucas diz, olha, essa notícia, esse conteúdo que o anjo anunciou, esse conteúdo que é o Evangelho de Cristo, é para todo mundo. O anjo disse, eis que vos trago eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas foi um homem discreto. Ele não foi um homem evidente. Ele é citado no Novo Testamento apenas 3 vezes, de forma muito discreta mesmo. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o. São palavras de Paulo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Essas 3 vezes Lucas é citado. E apesar de não ser tão evidente, quão relevante este homem foi. Você não precisa ser evidente para ser relevante na vida das pessoas. Lucas escreveu também o livro de Atos e viajou com Paulo como um de seus cooperadores em sua obra missionária. Provavelmente ele era um gentil, não era judeu. Era versado em medicina, então não é surpresa ele começar o seu livro com o relato de nascimento de 2 bebês importantes. Também não é de se surpreender ele enfatizar a simpatia de Jesus por pessoas feridas, por pessoas machucadas, por pessoas doentes. Ele escreveu com a mente e os critérios de um historiador cuidadoso, fez pesquisa, foi muito preciso no seu conteúdo e também escreveu com o coração de médico amoroso, com o coração vocacionado. O Evangelho de Lucas foi escrito para um homem chamado Teófilo, que quer dizer, o seu nome quer dizer o que ama a Deus. Provavelmente um oficial romano que havia se convertido a Cristo e agora precisava ser alicerçado, precisava ter os seus fundamentos bem consistentes na fé. Também é possível que Teófilo fosse um homem que buscava a verdade e Lucas então se dispôs a ensiná-lo a mensagem de Jesus. A palavra que se refere a Teófilo lá no versículo 4 do primeiro capítulo de Lucas é instruído, do grego katekeu, e de onde vem a nossa palavra portuguesa catecúmeno, aquele a quem está sendo ensinado as bases da fé cristã, aquele que está sendo instruído nas bases da fé cristã. Você deve se lembrar da classe de catecúmenos que nós tínhamos nas igrejas batistas, que era a classe para pessoas que estavam iniciando na fé, que estavam se aprontando para o batismo. Muito bem. A vida e a mensagem de Cristo, naquela época, eram tão importantes que vários livros estavam sendo escritos. Então diz assim o prefácio de Lucas: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós
se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas então se refere a outros evangelhos e ele então se dispõe a escrever um evangelho também para que seus leitores pudessem ter uma narrativa acurada e bem organizada da vida do ministério e da mensagem de Jesus Cristo. Ele pesquisou cuidadosamente todo o seu material, que inclui o livro de Marcos, por exemplo, fez entrevistas com testemunhas oculares e que ministravam a palavra. Certamente ele conversou com os discípulos de Jesus. E o mais importante, sabemos que Lucas teve a inspiração do Espírito Santo para compor o seu texto. Então, nesse primeiro capítulo, Lucas nos fala como as boas novas de Deus chegaram a diferentes pessoas e como elas responderam às boas novas. Lucas está escrevendo para Teófilo e começa com essa narrativa do nascimento de João Batista e de Jesus. E Lucas está dizendo, olha, a mensagem chegou, as boas novas chegaram e as pessoas responderam de determinada forma a estas boas novas. Então nessa manhã nós vamos extrair desse primeiro capítulo, ou de alguns versículos desse primeiro capítulo, algumas respostas que algumas pessoas naquele primeiro momento deram à mensagem da chegada do Senhor Jesus. A primeira delas é incredulidade, fé, alegria e louvor. Nós temos aí então 4 respostas que foram direcionadas à mensagem das boas novas de Jesus, da chegada de Jesus naquele primeiro momento, no Natal, no primeiro Natal. Então nessa manhã nós vamos pensar sobre a incredulidade. Nesse primeiro domingo de dezembro, mês de Natal, vamos estudar a primeira resposta de Zacarias, o pai de João Batista, que foi incredulidade. Eu quero ler com vocês então, vamos continuar lendo o texto aqui. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Aqueles eram dias difíceis para a nação de Israel. Havia 400 anos que eles não ouviam uma palavra profética. Desde que Malaquias prometeu a vinda de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os líderes espirituais daquele momento em que Zacarias iria exercer o sacerdócio, estavam engessados por uma tradição legalista que provinha ainda do exílio da Babilônia, de toda aquela experiência. Construiu-se um zelo, esse zelo transformou-se numa tradição que se engessou em leis e
naquele momento era esse o cenário. E além desse perfil muito legalista, também em algumas instâncias o sacerdócio de Israel daquela época estava corrompido. O rei dos judeus, Herodes o Grande, era um homem tirano. Ele tinha 9 ou 10 esposas, uma das quais ele havia executado por razão banal, escusa. Porém, a despeito de uma escuridão que prevalecia naqueles dias no universo religioso judaico, no universo religioso de Israel, e o povo andava em trevas, ainda assim pessoas devotas, pessoas piedosas e obedientes a Deus estavam presentes, para que através delas o plano de Deus acontecesse. Então nós temos num primeiro momento um sacerdote fiel, um homem que era fiel, era obediente a Deus. Veja o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Zacarias, esse nome quer dizer Jeová tem se lembrado. E Isabel quer dizer Deus é meu juramento, ou consagrada a Deus. Eles formavam um casal bondoso e ambos pertenciam à linhagem sacerdotal. Os sacerdotes eram separados em 24 divisões, e cada sacerdote servia no templo 2 semanas por ano. A despeito da impiedade que prevalecia nesse ambiente sacerdotal da época, Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas, fiéis e obedientes a Deus. E naquele momento era a vez de Zacarias exercer a sua atividade sacerdotal. O casal lamentava e prevalecia na mente deles uma dúvida. Eles não tinham filhos, não formavam uma família. E isso era motivo da oração deles. Mas mal sabiam eles que Deus responderia à sua oração e daria a eles um filho. Um filho que não seria sacerdote, mas seria um grande profeta. Não um profeta comum, mas seria o precursor do Messias. João Batista seria o precursor de Jesus. Deus então daria a eles uma resposta com relação à sua oração. Mas também temos um sacerdote incrédulo. Nossa primeira impressão, quando nos deparamos com o início desse texto, é que Zacarias seria encorajado. Vamos lá, veja aqui, olha. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, o texto se refere a Zacarias, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então existiam lá vários sacerdotes, eles faziam um sorteio para quem entraria no Santo dos Santos para fazer a devoção do incenso. Era um ritual. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor.
Disse-lhe o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Essa é a profecia de Jeremias se cumprindo. Seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, diante desse texto, a nossa primeira impressão ou expectativa é de Zacarias que Zacarias seria encorajado na sua fé diante do que estava sendo anunciado pelo anjo. Você vai ter um filho, e esse filho vai ser o precursor do Messias, ele vai endireitar os caminhos do Senhor, ele vai preparar um povo para receber a salvação e ser testemunha dessa salvação. Uau! Nós imaginamos que a primeira resposta de Zacarias seria encorajado. Então, mas não foi o que aconteceu. A primeira resposta de Zacarias diante daquela boa notícia é de incredulidade. Ao invés de olhar para aquele evento com fé, ele olha para si e para sua esposa. Em decorrência de suas idades avançadas, ele decide que ter um filho era algo impossível, a despeito do que o anjo havia dito. Veja, então o texto diz assim para nós: então perguntou Zacarias: como saberei isto? Porque eu sou velho, minha mulher avançada em idade. O que o anjo esperava era uma resposta cheia de fé. O que o anjo esperava é que Zacarias se manifestasse mais ou menos assim: maravilha! Deus respondeu a nossa oração! E gritasse lá de dentro do Santo dos Santos: Isabel, nós vamos ter um filho, obrigado, Senhor! Gabriel, fico muito feliz com a notícia. Eu sabia que Deus haveria de responder a nossa oração. Uhul! Glórias ao Senhor! Eu vou ser pai, eu vou ser pai. Mas não. Zacarias pediu uma certeza. Olha, seu anjo, eu quero ter certeza diante da palavra simples que ele deu. Você vai ter um filho. Tua mulher te dará à luz a um filho. Ele queria um sinal. Aquela palavra simples não o convenceu. E isso é compreendido pelo anjo como incredulidade. Isso é compreendido pelo anjo como se Zacarias estivesse dizendo: eu não acredito. Como que você pode me garantir isso? Então, incredulidade é uma resposta que Deus não aceita. Zacarias estava de fato questionando o poder de Deus. Então perguntou Zacarias: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, Zacarias. Como que você me responde assim? Zacarias estava de fato questionando o poder de Deus de cumprir a sua palavra dada pelo anjo. Parecia que ele havia esquecido do que Deus já havia feito na vida do seu povo, na história do povo, na vida de Abraão e Sara. Será que ele pensou que a limitação de sua idade impunha alguma impossibilidade a Deus? Será que ele pensou que sua limitação,
que a sua idade impunha essa dificuldade para que tivessem um filho? Será que isso poderia ser impedimento para o Todo-Poderoso? Será que Zacarias havia sido envenenado pela incredulidade dos seus pares ali no sacerdócio da época? Afinal, ele foi visitado pelo anjo. O anjo apareceu dentro do Santo dos Santos. Ah, Zacarias! Convenhamos, não é difícil criticar Zacarias. E nós o fazemos demais. Queremos crescer diante de Zacarias. Mas diante dessa história, o melhor a fazer é avaliar a nossa fé. E entender se ela é tão grande assim, a ponto de nos autorizar a essas críticas tão cheias de razão que fazemos a Zacarias. Para pensar, ok? A fé, então, é abençoada, mas a incredulidade tem suas consequências. E Zacarias ficou mudo e talvez surdo por causa da sua incredulidade. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Até que a palavra de Deus se cumprisse. Zacarias ficou mudo, Zacarias não podia se pronunciar, porque quem não crê, não fala. Quem crê, fala. Paulo diz, porque cremos, falamos. Mas quem não crê, não fala. Quando ele deixou o lugar santo, estava inabilitado para dar a bênção ao povo. Estava impedido de falar ao povo o que acontecia, o que havia acontecido, porque ele não creu. De fato, Deus então deu a ele um sinal muito claro e pessoal do que ele haveria de viver nos próximos 9 meses. Então, nós temos aí essa história. Zacarias deve ter tido um tempo muito difícil enquanto completava sua semana de ministério sacerdotal. Não somente por causa da sua limitação de comunicação, mas por causa da sua ansiedade em voltar para casa, em voltar para a região montanhosa, onde ele e sua esposa moravam, para contar a ela as boas novas. Deus manteve sua promessa a Isabel, e Isabel concebeu um filho em sua idade avançada. Não existe nada difícil para Deus. Diz assim o texto de Jeremias 32:17. Não temos aqui, está ali. Jeremias 32:17 nos diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu grande braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coisa alguma te é muito difícil.
Aparentemente, o espanto e a curiosidade das pessoas forçaram Isabel a se esconder por algum tempo. Quando você continuar lendo o texto, você vai ver que ela ficou um pouco reclusa, enquanto louvava o Senhor por sua misericórdia. Não era somente um filho que ela teria, mas o nascimento de seu filho, o nascimento de João Batista, era uma evidência de que o Messias estava chegando. Era uma evidência de que a promessa de Deus estava sendo cumprida. Era evidência de que a salvação haveria de chegar. Era evidência de que o povo que estava em grande trevas, que o povo que estava em trevas haveria de ver a luz. Aqueles não eram então mais dias de trevas, mas dias de grande alegria. Estes nossos dias não são dias de trevas, de quarta onda da pandemia, da variante Ômicron. Não, definitivamente não. Resguarde-se, tome seus cuidados, procure cumprir os protocolos, mas nenhuma pandemia pode fazer desses dias dias de trevas, porque nós vimos a luz resplandeceu, nós cremos, nós confiamos, nós anunciamos o nascimento do Messias prometido, o nascimento do Cristo Salvador, do Cristo que ressuscitou dentre os mortos. O povo que jazia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós cremos e nós falamos. Todas as ocasiões da nossa vida requerem de nós uma resposta às boas novas. E certamente você não quer responder com incredulidade, você quer responder com fé, você quer responder com alegria, você quer responder com louvor, você quer responder com esperança. Portanto, esses são dias de fé, de alegria, de louvor, são dias repletos da providência de Deus, dias de celebração, de gratidão pela bondade do Senhor que nos alcança com o nascimento de Jesus Cristo. Essa é a nossa resposta às boas novas de Deus. Vamos celebrar o Natal, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Que Deus abençoe o teu dezembro com muita fé, com muita alegria, com muito louvor, com muita esperança, com celebração saudável, com celebração cheia de certeza do nascimento e da salvação que vem do Senhor Jesus Cristo. Um domingo muito abençoado a você. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu não acredito que a gente tá dentro da máquina! E eu não acredito que a gente vai ver essa história aqui de dentro! E Jesus tá vivo! Mas onde será que tá o Quinzinho, hein? Ele deve estar por aqui, com certeza! Vamos procurar? Vamos! Jesus tá vivo! Ele tá vivo, Quinzinho! Quinzinho! Ai, que saudade!
Ai, Quinzinho, finalmente a gente te encontrou depois de ter passado por aquela multidão. Nossa, Eu nem acredito que tá todo mundo junto de novo. eu que nem acredito, meninas. Peraí, eu preciso contar uma coisa pra vocês. O meu melhor amigo é Jesus! Como é que vocês sabem? Mistério! Não, Quinzinho, é que a gente viu a maioria das histórias pela tela da máquina. Ah, entendi. Oi, crianças. Oi, Pedro. Peraí. Como é que vocês sabem meu nome? Enfim, gente, o mestre tá falando coisas maravilhosas. Já sei, gente, então vamos sentar. Meus amigos, Jesus, eu nem acredito que a gente tá vendo ele pessoalmente. É verdade, finalmente, né? meus amigos, o Pai me enviou. E assim como Ele me enviou, eu envio vocês. Vão e ensinem a todos que vocês encontrarem. Digam a eles o quanto a vida de vocês foi mudada. Estejam perto das pessoas. Cuidem das pessoas assim como vocês me viram cuidar. Sirvam a eles assim como eu servi a vocês. Ensinem tudo sobre o que vocês viveram. E eu estarei com vocês enquanto fizerem isso, dia após dia, até o fim dos tempos. Obrigada. Gente! Não foi incrível tudo que a gente viveu? Ai, Quinzinho, foi tão divertido. Foi mesmo. Ai, mas e agora? Ai, a gente tinha acabado de entrar na máquina, né? É verdade. A gente tinha acabado de conseguir ver o mestre. Gente, de todas as coisas que a gente aprendeu, o melhor é que essa aventura ainda não acabou. Como não? A gente já tá em casa. Eu vou buscar a máquina. Margarida, volta aqui. Vem. Olha, eu fiquei todo esse tempo dentro da máquina procurando o mestre para seguir ele. E eu encontrei ele de vários jeitos diferentes. Todo esse tempo, tudo que eu passei, e eu não percebi que, na verdade, Jesus está vivo! Jesus está vivo! Ele está aqui com a gente todo o tempo! O reino de Deus começou com Jesus. Mas essa história
Essa história não tem fim! É verdade! E ela é aqui! Agora! E pra sempre! Ai, gente! Que saudade que eu tava de você! Eu também! Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? Tibério! Ai, que saudade que eu tava, Tibério! Ai, Tibério! Aconteceu tanta coisa aqui, a gente tem que te contar tudinho! Nossa, mas olha, você não vai acreditar, não. É verdade! Coisa! E por que é que vocês não me contam? Pode ser. Ai, vamos! Ai, a gente tem que começar a mostrar nessa casa! Ai, que verdade! Sério! Vem, Tibério, eu falei! Aí a gente veio aqui e a gente mostrou essa casa pra todo mundo e...